para efeito do relatório final, vai ser importante eu não perder nenhum momento da nossa conversa. Tudo bem para todos? Ótimo, claro. Ok. Então, vamos fazer uma apresentação aqui breve de cada um de nós. Você quer começar por você, Renato? Não, meu nome é Renato Siminelli, né? Eu atuo um pouco como coordenador executivo de toda a rede Gasbras seção MG, né? Que basicamente ela é formada pela UFMG, que tem a coordenação principal dessa rede mineira, o CDTN, o Instituto de Gestão Ambiental lá do professor Tundiz, em São Carlos, né? E com uma universidade associada, a UFOP, que trouxe todo o patrimônio de informações geológicas, que originalmente não havia necessidade dessas informações. E estamos articulados com toda a rede nacional do Projeto Gasbras, que é a USP, a UERJ, a Universidade Federal da Bahia, a PUC Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma grande rede. Existem algumas outras universidades associadas e, logicamente, parceira nossa é a Universidade Nacional do Comal e uma grande articulação internacional aí em outros centros de excelência nessa área. Tá? Eu não vou falar do projeto ainda, né? Daqui a pouquinho você fala do projeto. Marcos, você gostaria de se apresentar? Bom, boa noite. Então, a minha formação é na área de História e Ciências Sociais, depois me doutorei em Sociologia, Desenvolvimento e Educação de Adultos. Fiquei um tempo na academia, 11, 12 anos, UNB, UFLA, e especialmente depois eu fui trabalhar em consultoria, especializada em metodologias de diálogo com comunidade, gestão de conflitos, dá para chamar assim, e tenho experiências aí na área de licença social para operar, também na área de óleo e gás, conversar com comunidades, atores públicos, privados, ONGs, ativistas, enfim, dialogar, entender suas percepções, suas posições, seus interesses, e conseguir, quando é o caso, trazer para a mesa de conversa e tal, e daí o Renato me convidou para, então, pensar no protocolo de comunicação desse projeto, e é isso aí, prazer em estar participando aqui e ouvi-los aí. Vai ser um prazer aprender com vocês. Obrigada, Marcos. Mosaí? Muito bem, boa noite, né? Agora, mais formalmente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Mosaí Salomão. Aqui eu conheço, né, de longa data o Maurício, a Catarina, estou tendo o prazer de conhecer agora o Siminelli, o Marcos Ortiz. A minha formação, a graduação em jornalismo, depois o meu mestrado é na comunicação social, na UFRJ, e depois um doutorado em letras. Mas, assim, o meu campo de pesquisa é sobre o jornalismo, né? Eu sou pesquisador de produtividade do CNPq, e estou no programa nosso de pós-graduação em comunicação social, enfim, onde tudo fortemente a relação entre jornalismo e memória. Tem muito caminhado pela linha aí das relações entre jornalismo e memória. Mas, e na graduação, eu me dedico aí às aulas no jornalismo com muita alegria, que é o que eu mais gosto de fazer, no final das contas. É isso. Maurício? Acho que o Mosaí esqueceu de falar que ele é o secretário de comunicação da PUC. Ah, bom, é bom também. Secretário. Porque eu fui secretário de comunicação da PUC exatamente antes dele. Eu sou Maurício Lara, sou formado em jornalismo e administração. Eu dei aula na PUC por jornalismo durante 15 anos. Trabalhei em rádio, jornal, televisão. Não trabalhei com a internet. É uma área do único canal que eu não trabalhei. Trabalhei em assessoria de comunicação na área pública, na área privada, consultoria na área de projetos de comunicação, de publicidade, para agências de publicidade. Atualmente, já desde 2000,
trabalhei em imprensa aí na PUC até 2007, depois em 2011, mas desde 2006 eu consegui com a pesquisa de opinião e sou mais especializado em pesquisa qualitativa, análise de pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade, grupo focal. Trabalho na área privada, pesquisa para a área privada, eleitoral, política, administrativa, e basicamente isso. Tenho 67 anos, já voltar para a comunicação há muito tempo, né? Porque eu acho que a pesquisa acaba que toda a minha comunicação eu utilizo na pesquisa. Talvez o contrário também. Pesquisa na comunicação, pela leitura dos cenários, né? Basicamente é isso. Obrigada, eu queria agradecer a todos pela presença, por ter aceitado o nosso convite, e nossa missão aqui é fazer uma avaliação sobre um projeto piloto de comunicação desenvolvido para a Rede Gasbras, a pedido do Grupo Minas Gerais, né? Meu nome é Catarina Lacerda, acho que eu sou o ponto de encontro aqui entre todos, sou jornalista também, fui aluna de Mozair e Maurício, e fui convidada pelo Renato para fazer justamente esse diagnóstico de comunicação e entender qual seria a melhor maneira de apresentar todos esses estudos científicos para a sociedade e fazer valer esse papel, né, essa missão científica de pesquisar e transformar a vida da sociedade de alguma maneira, né, as comunidades, trazer a público aquilo que até então tem sido somente acadêmico, né? O Renato, você quer falar um pouquinho sobre o projeto, Renato? Eu acho que seria importante contextualizar, né, o projeto. Logicamente, o gás não convencional, o gás de cheio, né, que é a forma de operação que mais, de certo modo, norteia esse tipo de produção, é o chamado fracking, ou fraturamento hidráulico, né? Esse tipo de gás é o que ressuscitou a indústria de energia nos Estados Unidos, no setor industrial, né? Hoje pode dizer que os Estados Unidos não é mais dependente, né, nem de petróleo, nem de gás do Oriente Médio, e ao contrário, ele já está começando a exportar o gás liquefeito, de gás não convencional liquefeito, né? No momento, com a crise do coronavírus, isso tudo está no momento de revisão, porque é possível que essa tecnologia se torne inviável, né? Queda do preço do petróleo, né? Queda da demanda. Hoje, várias empresas com essa operação nos Estados Unidos estão pedindo, estão eventualmente dificuldades financeiras graves, né? Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, nos anos 2012, 2013, já no início dessa indústria nos Estados Unidos, o Brasil resolveu também entrar, né? E na época, né, nos anos 2013, 2012, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela liberou algumas concessões para serem exploradas, né, em vários estados do país. Paraná, Minas Gerais, aqui no Vale do São Francisco, vários de vocês devem ter ouvido falar, Minas Gerais tem gás, né? É justamente esse gás aqui na região da Bacia do São Francisco. Maranhão, Recôncavo Baiano, né? Só que aí houve uma grande rejeição, uma grande oposição, tanto estimulada pelas ONGs, né, que vinha de toda aquela mensagem lá de fora, né, de gás saindo da torneira dos fazendeiros que cediam suas áreas, né, alugavam suas áreas, ganhavam royalties, né, e ter, vamos dizer, contaminação da água, do lençol freático e assim por diante, né, nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, se mostra uma grande articulação dos empresários do setor no sentido de tornar sem credibilidade essa oposição social naquele país, né? Mas, de qualquer maneira, no Brasil, então, houve vamos dizer, um ativismo muito forte do Ministério Público, né? Também da Academia Brasileira de Ciências, né? IBAMA, os órgãos ambientais, e aí veio a suspensão das atividades pelo Ministério Público, né? Supostamente, né, vamos dizer, que só seriam reanalisadas quando houvesse mais informações. E, eventualmente, balizasse ou não
a razão para essa insegurança, principalmente com relação à questão da contaminação dos aquíferos e também de águas superficiais, né? É lógico que depois vieram a questão dos abalos sísmicos, geração de gases de efeito estufa e assim por diante, né? Outras preocupações. Mas, então, em 2013, paralelamente a essa inquietação, né, da justiça e dos órgãos ambientais, né, foi criado esse projeto hoje que se chama Gasbras. O FINEP colocou cerca de 20 milhões de recursos, foram convidados centros de excelência, no caso, a UFMG, com o Instituto Aqua, né? Ele foi convidado no sentido, porque era, talvez, o Instituto INCT de maior credibilidade na questão de pesquisas com águas em territórios mineradores, né? E aí, vamos dizer, teria aí uma similaridade com territórios para gás. Só que esse recurso acabou sendo contingenciado, ele só veio a sair para ser operacionalizado em 2017. Tá? Então, esse projeto hoje, ele está fazendo, na verdade, 3 anos. Tá? Então, vamos dizer, quase que nós tivemos de reinventar o projeto, né? Diante de uma defasagem em termos de anos aí, né? E na medida que praticamente o assunto teria sido esquecido, né? E teria também as soluções do pré-sal e outras soluções mais, né? Embora mesmo assim também teve o gás da Bolívia, que teve também um enfraquecimento também nesses anos em função vamos dizer, da menor disponibilidade, problemas de fronteira, né? A própria questão do custo, né, elevado. Nesses últimos 3 anos, todos os grupos têm trabalhado, né? Nós ficamos, de certo modo, a questão de comunicação é uma área que ficou dividida para todos os institutos. Tá? Mas eu sempre vi como uma área muito preocupante, na medida, inclusive, principalmente no meu caso, eu faço a gestão desse programa chamado Quadrilato Ferrífero, né? Geoparque Quadrilato Ferrífero, vinculado à Unesco, né? Em que a mineração é um grande desafio para nós, né? E eu coloco uma situação um pouco similar, né, com a questão do gás, em que a sociedade de Minas Gerais ela nunca foi perguntada se você quer a mineração, né? Contrária, por exemplo, à situação da Austrália, né? Onde a Austrália, a primeira coisa que você tem de fazer, mesmo antes de começar a pesquisa geológica, você tem de engajar a sociedade a comunidade das regiões de mineração. Acabou que nós sempre trabalhamos com uma ideia de um adiamento desse projeto, pelo fato de muitas pendências, né, do projeto, e, finalmente, faltando aí 3, 4 meses, houve uma primeira orientação da FINEP que não teria adiamento, né? Então, eu assumi a liderança de olhar com mais carinho a questão de comunicação, e aí nós contratamos a Catarina, o Marcos da Rumble, né? E aí até para vocês entenderem a correria, porque certamente vocês vão entender que vocês vão falar assim, muita coisa deveria ter sido feita, né? Felizmente, o projeto foi prorrogado por mais 1 ano, e agora muito dessas coisas que não foram feitas, elas vão poder ser feitas, né? Inclusive ir para campo, né? Porque nem a Catarina, nem o Marcos puderam ir para campo, né? As regiões nem recebiam, né? Pessoas chamavam turistas, né? Morada Nova falava, ninguém pode entrar aqui. E muitas vezes as pessoas mesmo não queriam ir, né? Nós, por exemplo, de risco, né? Nós não sabíamos para onde a gente estava indo, né? Então, só para colocar que nós estamos, na verdade, sendo líderes em todo o projeto nacional, toda a rede nacional, em contemplar a questão de comunicação. Nós estamos, assim, realmente muito bem surpresos pelo que nós estamos conseguindo até agora. Nesse momento, nós estaremos terminando o projeto, mas nós agora temos mais 1 ano de projeto, né? Então, nós vamos poder, tudo que for de alguma maneira levantado de recomendações, de novos temas para pesquisa, né? Vamos dizer, eventualmente, alvos de uma pesquisa de campo, nós vamos poder fazer isso, o que antes a gente não poderia fazer. Nós íamos, na verdade, muito mais soltar recomendações. Hoje, nós já entendemos que, eventualmente, nós podemos, né, criar um grupo tarefa de pesquisa aí que pode trazer contribuições para a FINEP, e nós, inclusive, é uma coisa que eu converso muito com o Márcio, com a Catarina, eventualmente nós podemos pegar essas informações, as conclusões, e
criar uma capilaridade com outros setores, né, Marcos? Depois você pode fazer algum comentário, como mineração, né? Como outros setores de energia, né? Quando se fala, por exemplo, em energia eólica, energia solar, elas, logicamente, são menos impactantes, mas elas continuam tendo seus impactos ambientais e sociais, né? Elas talvez sejam menos impactantes, né? Então, eu poderia colocar que esse momento que nós estamos vivendo aqui, inclusive hoje, ele é talvez uma arrancada de mais 365 dias aí que nós podemos eventualmente ter um desenvolvimento bastante inovador, né? Que pode ser compartilhado aí com várias entidades e tudo, né? Podemos estar, inclusive, criando eventos aí especificamente sobre comunicação com as comunidades, sobre, vamos dizer, atividades industriais de alto impacto ambiental, social e econômico. Tá? Então, assim, eu agradeço muito vocês. Realmente é um momento de bastante... Estamos muito felizes aí primeiro, por termos conseguido a prorrogação, né? Nós até estávamos achando que o Bolsonaro não queria que prorrogasse, mas felizmente prorrogamos. E eu acho que a gente vai ter condições realmente de desenvolver paradigmas novos aí em termos de comunicação para essas áreas de impacto territorial tão intenso, né? Como energia, mineração e assim por diante. Obrigada, Renato. Marcos, você gostaria de aproveitar a oportunidade e falar do seu protocolo de comunicação? Bom, eu tinha me preparado primeiro para ouvir a partir do que foram feitas coisa, até porque eu ainda não entreguei para vocês orarem aí. Mas se você... Bom, o protocolo, assim... vocês que trabalham com comunidade, especialmente o Maurício falou aí da metodologia de... Eu estou ouvindo um áudio de volta. Será que tem algum... Eu acho que seria legal colocar no mudo. Todos nós, na verdade. Eu estou procurando onde está meu mudo aqui. Tem um microfoninho ao lado da câmera ali, compartilhar. Pronto. Isso, melhorou bastante. Estava um eco bem difícil aqui. Então, eu fiz um trabalho fundado na experiência que a gente já teve em conversar com atores sociais, ou chamado partes interessadas, stakeholders, enfim, num processo em que você calibra informar sobre a atividade, que é uma atividade complexa, com bastante detalhes que geram uma nova forma de você fazer a intervenção no meio ambiente, e, por sua vez, ela tem, né, uma proporção invasiva mais específica. Foi por isso que houve um levante ativista contra a atividade no mundo todo. A partir aí do que o Renato falou, desse documentário, que eu recomendo muito vocês assistirem. Tem uma lista de documentários muito importantes de serem vistas, porque vocês vão ter uma noção dessa crítica, não diria só ativista, mas baseada em experiências de pessoas que eram vizinhas de plantas de extração, que não tiveram cuidado tecnológico ou tiveram um sistema de licenciamento muito básico, muito parecido com o licenciamento do petróleo e gás convencional. E também eu fiz um apanhado bem intenso da bibliografia internacional sobre comunicação de risco, participação, a questão do próprio impacto e especialmente desses cases que o Renato falou, de experiências em alguns países em que se aproveita a necessidade de você continuar
explorando o gás natural, especialmente dessa forma, porque para alguns países é o único que está disponível, não tem outro tipo de jazida e importa muito, e a gente sabe o preço da energia, por isso que torna mais viável nesses países, por exemplo, que importam da Rússia e tudo mais, como fazer um processo técnico, político, mas especialmente comunicativo, que a sociedade pudesse entender o que vai potencialmente acontecer ali. Existe, é óbvio, o benefício econômico, para além do benefício energético, não tanto como o Renato falou no nosso contexto, por termos gasoduto da Bolívia, por termos pré-sal, isso tudo modifica a relação custo-benefício de você fazer um tipo de extração nisso, mas está ali, a gente tem jazidas no Brasil com potencial de necessidade e uso, especialmente se você pensar em modelos mais adequados do ponto de vista regional, evitar muito transporte, criar geradoras elétricas, por exemplo, que interliguem no sistema nacional interligado e gerem energia em regiões que geram muito pouca energia ou não o suficiente, enfim. Existe uma possibilidade de ser uma coisa viável e importante em várias dimensões para o país, só que fica óbvio que, dadas essas especificidades do fracking, especialmente do que ele pode agredir e dos potenciais perigos, riscos e impactos que estão associados a ele, não só baseado nas denúncias desses documentários, mas há mensurações de alguma radioatividade que escapole quando sai, há a questão da água que usa para o fracking, que ela é adicionada a ela areia, especialmente vários aditivos químicos. Por exemplo, na Alemanha ou na própria Austrália, alguns aditivos não são permitidos, mesmo se o rendimento cair um pouco, mas em cima do maior risco que eles causam e se forem desprendidos no ambiente, especialmente no lençol freático, ou depois não bem tratados e disponível na água superficial do tratamento. Então, é uma atividade que tem esse conjunto de riscos mais especiais, vou chamar assim, e Renato me convidou para pensar, baseado nessa experiência que a gente já tem no Brasil, de conversar com sociedades a respeito de empreendimentos, alguns desse tipo, inclusive. Eu trabalhei numa experiência de licença social para operar na Shell, no norte de Minas, no Piauí. Então, a gente conversou muito com as sociedades, antes aí até da suspensão judicial no Brasil. E o que é interessante, assim, como fazer um passo a passo, respeitando referência de participação social, respeitando uma proposta de divisão mais equânime dos resultados socioeconômicos de uma atividade como essa. A gente sabe que isso é mais utopia ainda no Brasil, dada a concentração de renda e tudo mais, mas que é bom a gente gerar experiências, é possível gerar experiências, né? A gente tem na própria mineração experiências bem distintas de relação das empresas com comunidade. Então, apostando aí nessa questão, inclusive visionária do próprio Renato, de trabalhar os arranjos produtivos locais, a visão de que a mineração pode ser um instrumento de fomentar outros tipos de experiências da sociedade no acesso à educação, no acesso à diversidade, no acesso à própria experiência do compartilhamento tecnológico, dos benefícios tecnológicos, para vencer essas disparidades graves que a gente tem do urbano com o rural, do rico com o pobre, do educado formal por o não educado formal. Então, meu desafio foi grande, meio que quase que estou criando uma peça de utopia, mas uma utopia que a gente já experimentou em fragmentos, então funciona, né? A Shell entrou no Norte de Minas e saiu abraçada pela população, mesmo que ela não ficou para investir, porque o protocolo de comunicação que a gente está desenvolvendo cria um respeito e uma abertura a um processo de aprendizado mútuo, onde você leva a informação científica mais acessível possível aos diferentes públicos,
para que ele possa começar a criar discernimento, modificar sua percepção, se for o caso, e poder opinar se aquele tipo de empreendimento ali é válido, e se for, quais são as suas condições para os riscos que ele corre em específico, por exemplo, de estar podendo submeter o seu ambiente a mais ameaças daquelas que a gente já tem, com carvão vegetal, enfim, toda contaminação de água por agrotóxicos, enfim, vários outros impactos que nós temos e que não são tão bem controlados pelo Estado brasileiro. Então, eu estou desenvolvendo 2 linhas de protocolo, um protocolo em que pressupõe a governança já institucionalizada, ou seja, o que é do IBAMA é do IBAMA, o que é da SEMAD é SEMAD, licenciamento, o que é da Comitê de Bacia, cada qual fica no seu quadrado, mas você tem o trabalho comunicativo entremeando tudo isso e criando bolsões de respeito, inclusive pode considerar a licença social para operar. Não sei o quanto que vocês já mexeram com isso, conhecem isso, mas qualquer coisa eu posso detalhar mais. E um outro protocolo de comunicação, que aí é um pouco mais ousado, aí eu fui baseado numa experiência de compilação de experiências que a GIZ, a antiga GTZ alemã, fez em 40 anos de trabalho em vários países no mundo, na área de desenvolvimento, que eles criaram lá o que eles chamaram de Capacity Works, que redunda num sistema de colaboração interorganizacional, interinstitucional, público-privada, sociedade civil. Então, aí o protocolo vai correr para 2 caminhos. Um, mantém a governança de hectare, você só coloca os atores num processo integrativo permanente via comunicação, e um outro um pouco mais ousado, que não necessariamente criando uma nova instituição, mas criando uma instância de governança específica para o gás de xisto num determinado território, articulando as principais instituições, organizações ou as partes interessadas mais importantes naquele processo, naquele território. Então, isso foi o meu desafio. Vocês já ouviram a choradeira do Renato aí? Eu peguei essa missão com o Renato em 2 meses, loucura total. Vazou agora que ainda vou precisar de mais alguns dias para uma revisão mais lapidada, por isso que eu ainda não compartilhei com vocês o documento, mas vai ser um prazer a gente também discuti-lo, né? Mas fica aí um informe qual foi meu papel, e eu não sei ainda, vou ver com o Renato, a partir dessa prorrogação, o que dá para continuar contribuindo, inclusive fazer experiências, talvez, assim como vai ter o poço transparente, que vai mostrar como que essa extração pode ser segura, enfim, a gente também ter a experiência de comunicação e governança vivenciada num território, não acabada, porque você tem que ter os atores específicos, já o empreendimento começando a vir a caminho, e nosso caso ainda nós não temos, mas ao menos fazer aí um pré-teste, vamos chamar assim, bem ao sabor do que o protocolo provoca, adaptado à nossa cultura, à nossa forma de fazer política, enfim. Não podemos também criar um ET que não seja absorvido ou aceito pela sociedade, aunque pese vai provocar essa revisão dessa concentração de renda, coisas tudo mais que a Covid está ajudando a gente a abrir uma discussão maior. Falei muito, hein? Desculpa, não estava nem programado, hein, Catarina e Renato, mas é um prazer aí em falar um pouco esse resumo. Obrigado. Nós que te agradecemos, Marcos, e estou muito ansiosa para ver esse protocolo e tenho certeza que vai ser uma coisa bastante importante para o projeto como um todo, inclusive, dando um spoiler aqui do que já vamos falar, né, sobre o entendimento dos entrevistados sobre esse piloto que a gente desenvolveu, é uma das peças mais aguardadas, tá, Marcos? O portal, assim como o protocolo de comunicação com a comunidade, são as 2 entregas principais lembradas pelos entrevistados após a apresentação dos 2 materiais, vídeo e folder. Quer falar, Mosaí?
Não, estou ouvindo. Ah, não, você está perguntando se eu já quero falar ou você está perguntando, ou está achando que eu quero falar? É porque tirou o microfone, deu um ruidinho, achei que estava querendo falar. Tá tudo bem. Não. Inclusive, pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação pequena do resumo da entrevista que eu mandei para todos, das entrevistas, né? Foram 15. E eu tomei a liberdade de compilar para ajudar aqui, para tornar a nossa conversa produtiva. Então, eu vou fazer essa apresentação. Vocês fiquem à vontade para interromper, para comentar, para questionar. E eu vou tomando nota aqui também. Eu estou com um computador paralelo, eu vou registrar as falas de todos. E esse momento vai fazer parte do relatório final que vamos apresentar à Rede Gasbras MG e, por consequência, a FINEP também na sexta-feira. Né, Renato? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com essa apresentação. E se vocês não tiverem a tela... Já está. Ok. Está carregando aqui o modo. Nesse momento, eu deixo de vocês, caso vocês queiram falar ou perguntar ou comentar, é só falar comigo para eu conseguir entender o que cada um quer dizer. Todo mundo vendo aqui? Está num bom tamanho para todos? Está confortável? Sim. Ok. Bom, o que nós fizemos até aqui? O diagnóstico de comunicação. Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Quem não está ouvindo, é isso? Você a gente está ouvindo. Eu, né? Você, tua fala, eu estava ouvindo. Catarina, vocês estão ouvindo? Peraí, deixa eu entender. Estou ouvindo. Deixa eu voltar aqui na nossa tela. Não interrompe nem nada, você escuta agora? Tá mudo? Catarina, não estou ouvindo nada. Renato, alguém fala com o Renato para ver se ele escuta vocês, fazendo favor? Está me ouvindo, Renato? Agora estou ouvindo. Catarina. E eu? Não? Renato, eu vou pedir fala para ele, alguém passa um recado, gente, para ele sair da sala e voltar novamente. Renata, você saiu da sala, Eu vou sair e voltar, tá? É isso. O Marcos, está ouvindo, Marcos? Tô sim. Eu fechei o microfone, mas eu tô aqui, estava ouvindo bem a Catarina, depois ouvi a chamada do Renato. Então, só o Renato não estava ouvindo a Catarina. O Zahir também. Vamos ver se ele volta e resolve, né? Eu estou ouvindo bem todos. Deu para ver a apresentação também, né, Eu pessoal? também estava, até agora. Não, ela estava começando a entrar. Não, já tinha... Estava começando a entrar, tava ok. viu, Catarina? Olá. Me ouve, Renato? Agora sim. Então tá. Então eu vou projetar a nossa tela ali. Novamente, vamos para a segunda tentativa. Esperar o carregamento aqui. Então, nós desenvolvemos aqui, o objeto da conversa de hoje especificamente, né, aquele diagnóstico de comunicação, também foi enviado com antecedência para todo mundo, um vídeo institucional, um folder digital e as entrevistas que nós fizemos com esse chamado ecossistema Gasbras. O que a gente está entendendo de ecossistema Gasbras? São agentes que fazem parte do projeto Gasbras Nacional, e esse é o ecossistema interno, e agentes externos ao ecossistema Gasbras, que já fazem parte do universo relacionado ao gás não convencional no Brasil. Todos estão aqui, estão comigo, estão me acompanhando? Sim, ok. Tá. Como eu não os vejo, se acontecer alguma coisa com alguém, por favor, me sinalize que eu volto para... Se alguém saiu da sala, se acontecer qualquer coisa, tá bom? Vamos lá, avançando. A nossa consultoria de comunicação, um breve resumo sobre ela. Ela indicou quem é a nossa persona, né? Quem é o público ideal, é uma personificação daquele cliente ideal para que a gente apresentaria o conteúdo Gasbras, e após a fundamentação da nossa parte de comunicação, a gente percebeu que a persona é o tomador de decisão, que pode ser tanto do executivo, do legislativo ou do judiciário, é tomador de opinião, né? É diferente do ativista, né? Existe o ativismo social, o ativismo jurídico, mas a gente entendeu que se há ali alguma possibilidade de diálogo, dado todo o contexto polêmico do assunto, a gente deveria basear os nossos esforços aqui no tomador de decisão.
Para que isso aconteça, né, para a gente ter chance de apresentar os resultados, né, os aprendizados do projeto, as entregas dos pesquisadores, a gente teria que ter um tom de voz absolutamente transparente, o mais neutro e imparcial possível, para indicar que não é uma defesa à exploração dita, tampouco é uma condenação da técnica, como se tem por aí, mundo afora, né? É simplesmente o estudo qualificado científico do que isso significa no nosso ambiente brasileiro, que é o que até então está faltando para subsidiar a tomada de decisão clara e coerente por parte do poder público, né? Para tanto, foram apontadas as seguintes estratégias, né? A criação de um portal que hospedaria todo esse conteúdo científico, materiais informativos para download, né? Tanto o formador de opinião, o tomador de decisão, quanto comunidades, quando chegar o momento, né, de levar esse material para as comunidades, e tem muito a ver com o trabalho do Marcos também, né? Malas diretas informando esses formadores de opinião da existência desse portal, da existência do canal do YouTube, onde estão lá todos as entregas e os materiais de comunicação, né? Eventualmente redes sociais, quando esse processo aqui estiver todo amadurecido, né? Quando o portal estiver pronto, quando a gente tiver volume de material suficiente, a gente tem que ir para alguma rede social e a gente entendeu que, por enquanto, o Twitter é o mais adequado nesse momento, né? Assessoria de imprensa para viabilizar a mídia espontânea nos principais veículos de comunicação sobre esse assunto que tem interesse nacional, apesar de ser bastante específico. E organização de eventos, né, mais técnicos aí voltados para as pessoas mais envolvidas no assunto, como workshops e seminários. Pessoal, tá tudo bem? Estão me acompanhando até aqui? Ok. Tá. Alguém saiu da sala e ouviu um barulhinho de pedido para participar? Não, né? Tá todo mundo aí, né? Desculpa, o Marcos está? Deixa eu ver aqui. Ele não aparece para mim aqui. Eu estou ouvindo um pedido de chamada para entrar, eu vou ter que descompartilhar minha tela. O Marcos chegou a sair agora. Pronto. Marcos está de volta, né? Eu estava lá na casa, eu não percebi que eu tinha saído da sala. Vou voltar para lá, tá bom, pessoal? Qualquer coisa acontecendo. Tá. O projeto piloto propriamente dito foi um desejo do Renato, foi uma parte 2 do projeto de comunicação, esse projeto de comunicação propriamente dito. Ele entendeu, tá, tudo bem, agora a gente já tem uma estratégia, a gente já tem um tom de voz, a gente já entendeu que precisa falar para o poder público. Vamos fazer então aqui, nesses últimos 30 dias de projeto, até então a gente não sabia que ele seria prorrogado, alguma coisa para medir isso, para testar, para avaliar. E o que a gente conseguia fazer em 30 dias, não foi, Renato, mesmo assim com bastante pressa, foi o vídeo de divulgação, que vocês também receberam, e um folder digital, né? Ele, num primeiro momento, seria impresso, mas em função da pandemia, a gente mudou de ideia e fez ele somente na versão digital, que pudesse apresentar um resumo dos principais pontos, e para que esses dois materiais fossem submetidos a esse ecossistema interno e externo, né? Essas entrevistas que foram realizadas. Esses nomes foram sugeridos pelo próprio Renato, com o apoio do grupo Gasbras MG, de pessoas que são participantes da rede nacional, como eu comentei anteriormente, e também que têm intimidade com o tema em nível nacional, mas não fazem parte do projeto diretamente. Então, partindo agora mais propriamente a essas entrevistas, 8 delas, foram 15 ao todo, 8 delas foram feitas com pessoas do Ministério das Minas e Energia, ANP, FIENG, EPE, que é um braço também do Ministério das Minas e Energias, Renato. E CPRM também, eu acho que estão todos ligados, não é isso? Renato, você vai tentar falar? Está tirando o microfone, eu posso seguir? Catarina, eu acho que o Renato está na sala, viu? É mesmo? Estamos Marcos, Maurício, você e eu. Tudo bem, ele deve ter caído aqui. A princípio ele não está. E o nosso interno aqui, o FMG, PUC Rio Grande do Sul e USP. Eu não vou deixar em tela cheia não, porque demora um pouquinho o carregamento. Vamos lá. Algumas percepções gerais. E, Maurício, você que está bastante acostumado com pesquisa, você vai poder, eu não sei se você conseguiu analisar ponto a ponto daqueles comentários ali, das 15 entrevistas, mas os entendimentos das perguntas principais. Pois bem.
Bom, a principal... A rede hoje está crítica, hein? Que coisa, né? A principal questão aqui, gente, o ponto que eu acho que era o mais importante, na minha visão, da resposta dos entrevistados era se a gente conseguiu, com aquele material, o vídeo e o folder, ter uma posição neutra. Obviamente, eu não fiz a pergunta dessa maneira, né? Mas no entendimento da maioria foi que não. Eles entenderam, olha só, aqui no ambiente externo, 3 entenderam que o vídeo e o folder eram favorável. Ué, Oi. o que a gente faz, hein? Será que eu mando uma mensagem para a Catarina aqui, Maurício? O que aconteceu? Eu mandei mensagem pelo chat para ela. Eu já está saindo com a transmissão, aí deve voltar. Eu mandei falando que tinha travado. Não voltou? Pessoal? Eu perguntou se a gente não está vendo ela. Uma imagem antiga, né? Eu respondi que está com a imagem congelada.
E vou tentar acelerar aqui essa apresentação para a gente otimizar esse tempo aqui. Vamos lá. Podemos adiantar? Todos vendo e ouvindo? Sim. Aham. Tá. Então, vocês ouviram essa foi a nossa pergunta principal sobre a inclinação do projeto? Aham. Tá. Para minha surpresa, a resposta da maioria foi que o vídeo e o folder deram a entender que a rede Gasbras é favorável à exploração do gás não convencional, não passou uma posição de neutralidade. No ambiente interno, que são pessoas que já participam, eles entenderam que estava neutro, 2 entenderam que era levemente contrário, e entenderam que eram favoráveis, ou seja, no ambiente interno ficou mais ou menos equilibrado, apesar de serem pessoas que já conhecem os propósitos do estudo, né? No ambiente externo, que é um pouco mais preocupante, que é justamente as pessoas com quem a gente gostaria de dialogar, né, os formadores de opinião, eles entenderam que a rede é favorável à exploração do gás, né? 5 pessoas trouxeram essa percepção, 2 entenderam que era neutro e 1 que era levemente contrário. Então, isso indica que a gente não deu conta de ser imparcial como desejava, né? Mas, nas respostas, de um modo geral, eles disseram isso, que o simples fato, em se tratando da polêmica que envolve o assunto, se você não for declaradamente contrário, automaticamente você já é favorável. É assim que eles acham que esse contexto, né, o contexto desses materiais vai ser percebido. Isso aí pode também dizer um pouco do seu trabalho, tá, Marcos? Talvez possa vir a ser a sensação também aí quando você for para a rua, né? Assim, quando for começar a sua parte de laboratório. Voltou, Renato? Tudo bem. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Ok. Perguntados sobre qual seria a reação da sociedade civil ao se deparar com aquele material. Aqui foi um pouco mais equilibrado, a maioria disse aqui, né, 3 de cada um, do ambiente externo e interno, que não seria suficiente para fazer entender os objetivos do projeto, ele não seria compreendido com facilidade, né? O ambiente externo entendeu, 3 pessoas entenderam que seria positiva a reação, 1 considerou negativa. E no ambiente interno, 3 pessoas entenderam que a sociedade ia reagir mal. E o ambiente externo, 2 pessoas também acharam que isso não poderia, quer dizer, que pode ser visto, ser mal interpretado pela sociedade já em função desse ranço que existe em relação ao assunto, né? Sobre o poder público, como é que o poder público, que aqui é uma pergunta que nos interessa também, né, considerando que é a nossa persona, como ele reagiria diante desse vídeo, desse folder? Também entendeu, olha só, no ambiente externo, 5 pessoas, 5 das 8, entenderam que é insuficiente para tomar decisão, que precisa fazer parte de um projeto maior de comunicação, obviamente que ele por si só não é suficiente para formar nenhuma opinião. No ambiente interno também, 3 pessoas concordaram com isso, mas no ambiente interno, 4 entenderam que vai ser positivo, né, ter esse espaço, ter esse canal, enfim, e somente 1 pessoa no ambiente interno entendeu como positivo. E 2 acharam que o poder público pode reagir mal com a maneira como a gente apresentou. As explicações estão lá nas entrevistas de cada um, né, esses aqui são as respostas dadas. Tem mais alguém querendo entrar? Quem foi? Vamos lá. Bom, das percepções gerais aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Posso seguir? Não, pode seguir, eu prefiro ver mais. Tá. As percepções gerais. Perguntamos quais seriam as principais entregas do projeto, depois de ver o vídeo e de ler o folder. O que eles entendiam que o projeto estava entregando como legado, né? Deixando como legado. 3, olha aí, Marcos. 3 pessoas do ecossistema interno e 4 do externo, somando 7 dos 15, lembraram espontaneamente do protocolo de comunicação com a comunidade, de onde se conclui que é uma entrega esperada por eles, sabe? Eles entendem que isso aqui vai ter uma importância muito grande. A própria política pública foi liderada por 3 pessoas. Os estudos ambientais, 6 pessoas, né? Obviamente, elas já fazem parte desse ecossistema, então elas sabem que isso é uma entrega importante do projeto. 1 citou que nós vamos deixar materiais informativos. Outra citou o Poço Transparente, né, embora ele não tenha sido citado no material.
e 4 disseram que essas entregas não ficaram claras. Né? Obviamente, falaram mais de uma coisa aqui, por isso que o número dá mais de 15, mas isso aqui me chamou a atenção também. 4 pessoas falaram que não ficou muito claro assim, o que é que vai ser apresentado lá no final das contas, tá? Eles sugeriram que, para tornar isso público, fosse por meio das redes sociais, uma sequência de vídeos informativos, cartilhas também, o próprio portal, esses eventos técnicos e um corpo a corpo regionalizado no local específico, e aí tem a ver com o protocolo do Marcos. E as observações espontâneas de cada um deles. Acharam o folder excessivamente técnico, e aqui a gente já está somando 11 dos 15, fizeram essa observação, folder técnico, longo e cansativo, tiveram essa sensação. 3, especialmente do Ministério das Minas e Energias e a ANP, questionaram a maneira como a gente falou da decisão judicial. Eu acho que, de alguma maneira, eles se doeram com a forma como a gente colocou lá, e erraram o sentido, pedindo para rever o tom, né? 7 pessoas, e a maioria do ambiente externo, acusaram aqui uma ausência de dados sobre o impacto econômico e os benefícios do fracking, ou seja, se a gente fizer isso aqui, obviamente vai deixar de ser neutro, porque já vai ser uma defesa, né, das vantagens da exploração não convencional. Né? Relataram uma ausência de resultados concretos, que eles desejam ver coisas profundas, além daquele resumo que foi feito, né, aquela pincelada bem especial das principais entregas. 4, eles também sinalizaram que foram explorados, que a gente explorou de maneira insuficiente os danos ambientais, e eles acham que parte da resistência pode vir daí, do fato de não apresentar o motivo pelo qual as pessoas são contrárias, e somente citar, né? Então eles entendem assim, como é que isso pode ser mitigado? Tudo bem que provoca isso, mas para a gente frear um pouco a rejeição, a gente já teria que mostrar antecipadamente por que não vai acontecer no Brasil coisas que aconteceram em outros países ou que acontecem. Então eles acham que o tom da exploração de danos ambientais deve ser por aí. Manifestaram preocupação também com a maneira como foi citada a questão da radioatividade. Eles acham que é uma situação menos presente nas manifestações internacionais e que talvez não fosse o caso de citá-la aqui, para não aumentar ainda mais a polêmica. E sentiram incômodo com a imagem que foi utilizada de abalo sísmico, que é mostrar uma casa rachada no meio, né? Acharam dramático isso, e que, embora seja uma figura ilustrativa, pode gerar um pânico desnecessário, considerando que o abalo sísmico que o fracking pode vir a causar não é suficiente para rachar uma casa, né? Renato e Marcos, eles questionaram também, 3 pessoas do ambiente externo, questionaram a questão da contrapartida para a comunidade. Eles falaram assim, não há que se falar em contrapartida se não houve nenhuma mobilização na região, né, e se nada foi feito ali, não teria que ser devolvido nada para a comunidade, e a palavra contrapartida já soa como alguma coisa negativa, que se é tão negativo que precisa de uma contrapartida. Então, foi o comentário que eles fizeram. E é isso. Eu quero saber se vocês têm comentários, eu vou interromper aqui para vocês. Eu acho que Marcos e o Renato não estão, viu? Ficamos só a gente. Vamos lá, alguém está pedindo para entrar. Renato. Eu vim para o terceiro computador, agora estou ouvindo. E o Marcos também, ele em algum momento saiu. Eu não sei se a conexão dele está ruim. Mas, Renato, depois eu te mando essa apresentação aqui. Não preocupa não, que eu já conhecia, né? É o compilado, tá, daquelas entrevistas, e aqui a gente fez um nivelamento, né, Mosaí e Maurício, vocês conseguiram acompanhar tudo? Sim, claro. Tá. E aí eu queria saber as impressões de vocês dois, principalmente, primeiro em relação aos 2 materiais, depois ao entendimento dessas pessoas, né, consideradas formadoras de opinião, especialmente no ambiente externo, e algum apontamento, aquilo que vocês acham, contribuições de melhoria, para a gente deixar esse projeto o mais pronto possível para ir para ser divulgado de fato. Quer falarmos aí? Quer que eu fale? Maurício, fazemos do jeito que você quiser. Então, Catarina decide. Vamos lá, pode falar, Mosaí. Tá bom, então. Olha, então, assim, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, viu, Renato, Catarina, e especialmente com o Maurício aqui também.
Eu vou te falar assim, eu vim me aproximando do assunto bem aos poucos. No início, eu falei, olha, eu já tinha... O termo em si, eu já tinha passado por ele, ou ele passado por mim, algo assim, mas assim, não tinha total desconhecimento. Mas aí, claro, eu vim me aproximando exatamente do objeto e do que vocês nos trouxeram. Eu separei aqui umas questões, eu queria dividir minha fala em três, assim, exatamente assim. E também sem me alongar muito, mas, primeiro, observações sobre os dois produtos que eu vi, né, tanto a cartilha quanto o folder, e depois sobre as entrevistas. Você sabe que, no primeiro momento, eu vi o vídeo, assisti o vídeo, e eu acho que eu discordo um pouco assim, de quem fala de que ele não esclarece. Eu acho que ele esclarece, mas aí depois, antes de ver, eu passei rapidamente a cartilha, mas antes de voltar para ler, eu quis ler as entrevistas. Por quê? Quando eu assisti o vídeo, me veio aqui um sentimento, né? Eu vou falar exatamente a sensação, viu? Uma sensação de ambiguidade, que eu acho que muitas pessoas nas entrevistas indicam. E aí, nas entrevistas, eu achava interessante, porque vocês foram cobrados, por exemplo, olha, mas se falar em radioatividade, aí não vai passar. Então, o que me gera compreensão, o entendimento, não sei se o Maurício teve essa percepção, de que há uma expectativa de que Gasbras é para defender a exploração. Pelo menos isso sai da entrevistas, que eu até aqui trouxe trechos de alguns momentos que eu falei, olha, mas, por exemplo, está falando assim, olha, eu vou mencionar aqui, porque é um material que está disponível para todos, é lá do Humberto Zica. Olha, faltou 2 ou 3 assuntos, essa questão, por exemplo, do ganho econômico que se pode ter com essa exploração. Quer dizer, isso para mim só denota uma expectativa de uma parcialidade que eu estou entendendo que vocês querem evitar. E aí, nesse mesmo eixo, aí é uma hipótese, viu, Catarina? É que eu acho que vem a questão lá da radioatividade. Quer dizer, quando vocês vêm no vídeo trazendo coisas que explicam e da potência mesmo, né, desse recurso, e fecha com a radioatividade, eu acho que a intenção, claro que é a intenção de uma transparência, mas foi de um modo de vocês também tentarem ali um equilíbrio de argumentos prós e contras, uns argumentos prós e contras, e que não é fácil mesmo. Então, isso também ficou para mim visível. O que eu acho, assim, do plano que eu vi, porque o protocolo a gente não teve acesso, nem vocês também, mas, assim, do plano que eu vi, é a segunda coisa que eu queria comentar, eu vejo estratégias, assim, bem pensadas. A questão, pronto, que tem que estar na web, isso aí não tem a mínima discussão. Eu fico imaginando qual que seria a função no Twitter, que é uma rede social muito potente, né? Não estou dizendo que não deve ser utilizada. Eu fico pensando como otimizá-la bastante. Em termos também de como é que vocês pretendem acionar essa coisa da assessoria de imprensa, mas especialmente eventos. Então, veja só. Se eu estou entendendo, aí me corrijam, viu? Porque é isso também, é um assunto que eu me aproximei agora. Há aqui, por parte de vocês, o entendimento, senhora, é preciso oferecer mais elementos. Elementos em termos de quantidade, de qualidade, para que a sociedade possa discutir melhor esse assunto, e está lá no plano de comunicação da Catarina, da Compoar, esse discurso baseado, que tem como pano de fundo ali uma transparência. Quer dizer, o que o parametriza é um desejo dessa transparência. Eu tenho 2 questões, pelo menos, que eu deixo para uma reflexão de vocês aí da Gasbras, aí do trabalho, então, da comunicação. Primeiro, eu fico me perguntando, assim,
como vai ser possível para vocês, e eu acho que esse é um dos desafios, compor um discurso transparente, considerando um contexto em que você tem uma divisão profunda de posicionamentos, e ainda uma coisa que o Renato falou, que eu fiquei pensando depois, em uma área de produção, uma área econômica, profundamente marcada pelo risco e pelo medo do risco em Minas Gerais. Quer dizer, os últimos 4 anos, no Brasil especialmente, foram muito marcados, claro, né, por Brumadinho, por Mariana, enfim, pelo Fundão, Córrego do Feijão, por tudo isso. Então, veja, me chama a atenção que o interlocutor que vocês terão pela frente, é um interlocutor ainda mais, digamos assim, tocado, impactado por essa componente chamada risco. E aí também eu queria fazer coro o seguinte, independente, por exemplo, pensando no equilíbrio dos argumentos, eu senti falta exatamente dessa, digamos assim, da potência, das possibilidades do resultado econômico dessa atividade. Isso me parece que faz falta, quer dizer, vocês mencionam as visitas, muito importantes, agora, eu acho assim, para quem quer entender mais, assim, eu sei de um modo genérico, né, de uma potência, de uma possibilidade de geração de riqueza, mas isso para mim não fica muito claro no material, que eu acho que é uma coisa que realmente pode ser explorada, e isso aparece, assim, do que eu me lembro aqui agora, viu, Catarina? Eu separei aqui os trechinhos, né, eu fui recortando as entrevistas, eu acho que isso aparece pelo menos em 3 ou 4 depoimentos lá, que cobram isso. É isso mesmo. O que eu queria, assim, para também não ficar me alongando muito, mas qual que é a sensação que eu tenho? Eu acho que vocês têm um caminho, me parece, né? Tudo aqui é bom que é parecer, né, Maurício? Me parece que eu acho que a narrativa eu acho que ela está num caminho bom. Eu tomaria cuidado só com esses elementos que eu falei aqui, porque senão a gente cai numa armadilha, e aí eu falo com tranquilidade, porque é da nossa formação, de minha, Catarina, Maurício, quer dizer, não é uma coisa do tarô ali, sabe? Uma carta boa, uma carta ruim. Não é assim que talvez se chegue à transparência. Mas eu acho o seguinte, elencar, eu trilharia por aí, o que é preciso dizer dos argumentos mais importantes de prós e contras. Eu acho que, por exemplo, é daí que vem a reclamação com a tal rachadura na casa. Olha, isso acontece, mas não é o principal argumento, não é um argumento, assim, digamos, efetivo. Então, me parece que hoje eu buscaria, assim, argumentos mais eu acho que a melhor palavra é essa mesmo, sabe, Renato? Mais estruturantes dessa questão. Quais são os argumentos ali que tem que estar para que as pessoas possam compreender? E dosar essa linguagem entre o técnico, mas também entre uma proximidade de um público que é mais um público leigo, em função das entregas. Eu acho, não sei como é que o Maurício vê isso, mas eu fico me perguntando se vai ser possível, Catarina, ter uma linha narrativa só, em função da especificidade desse público, quando você tiver que fazer lá na frente as entregas. E eu acho, também, Renato, essa preocupação sua com a comunicação, primeiro que ela é primordial. E não é à toa, porque, por exemplo, quando você vai lá, mesmo num público mais qualificado, né, que vocês separam entre externos e internos, a principal entrega é a comunicação. A principal entrega que está ali colocada é mesmo a comunicação. Mas, então, eu queria ouvir o Maurício e depois também continuar disponível aí para a conversa. Obrigada, Motair. Vamos lá. Uma coisa bem simples, bem rapidinha. A discussão da radioatividade, eu entendi que as pessoas estavam falando que isso não existe, que radioatividade é uma coisa que estava ali meio
fora, mas eu entendi como leigo, né? A qualidade do material, a dúvida dele da forma também e da linguagem. Mas o conteúdo, é claro que eu não vou me meter a falar, porque todas aquelas pessoas são especialistas, eu estou completamente leigo. Né? Acho, uma coisa que me parece fundamental é que a discussão sobre imparcial, ou se é neutro, ou se é parcial, ou se não é neutro, eu acho que, para mim, ela não se coloca, porque a partir da hora que eu tenho um projeto que vai buscar um sim ou não, eu já decidi que eu estou buscando um sim ou um não, porque senão eu já tinha parado no início, era não, se eu fosse, sabe? Então, se eu tenho interesse nele, isso não é parcial, sabe? Mas também não é ser neutro, eu tenho um interesse nele, eu estou procurando um caminho. E aqui uma das coisas que eu acho mais importante, assim, de observar, é porque todo esse projeto está atendendo a uma decisão judicial. E ele está questionando ou discutindo a decisão, ou se contrapõe a decisão. Na verdade, ele está atendendo. Quando o juiz diz, está escrito em um dos materiais que eu li, que ficaria proibido, o Ministério Público também, até que fossem realizados estudos técnicos que demonstrassem a viabilidade ou não do uso da técnica, tudo que esse projeto está fazendo é atendendo o que eles pediram. Então, é um projeto que está dialogando com a decisão judicial. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita, até para que o Ministério Público ouça, olha, vocês pediram, nós estamos fazendo. Um pouco isso. Também, eu percebo que a gente tem uma situação, eu vejo muito isso em pesquisa, Renato, quando tem um biombo na frente de quem tem que ter um assunto. Às vezes você tem um prefeito que faz um belo trabalho, mas a população fala, ele não faz nada, ele não faz nada, ele não faz nada, e não enxerga as entregas. Eu acho que nessa situação já começa o jogo perdendo, porque as pessoas não querem ouvir. Elas vão dizer que não, eu não quero isso, isso não é bom. O primeiro desafio, o primeiro discurso é ser ouvido. É conseguir que as pessoas abram o ouvido dela e tirem esse biombo da frente. Então, na minha cabeça, é como se fosse um conceito assim, escolher. Não escolhe antes de conhecer. As pessoas estão escolhendo sem conhecer, e estão escolhendo não. Isso que parece. Inclusive, pelos textos, estou dizendo isso. Ninguém quer saber disso. Então, nosso primeiro desafio é ouçam, entendam, conheçam, entendam. Conheçam para poder escolher. Aí você vai poder escolher se quer ou não quer. Não é? Acho que esse desafio do seu ouvido talvez seja o mais forte, porque a gente tem nessa situação acirrada de uma guerra de versões. Né? Eu sempre dou um exemplo assim. Quando um prefeito coloca um quebra-mola, esse quebra-mola é para proteger os velhos e as crianças para não ser atropelado, ou esse quebra-mola é para quebrar o carro do cidadão. Né? Qual versão vai prevalecer? Se prevalecer a versão que é para quebrar o carro do cidadão, vai tirar o quebra-mola. Não vai ficar. Então, quando você faz um alargamento de calçada, as pessoas chegam e falam assim, mas estão diminuindo a rua. O seu desafio é dizer, não, eu estou alargando a calçada, eu estou protegendo o pedestre. Então, é a mesma coisa, alargar a calçada ou diminuir a rua é a mesma coisa, que quando aumentar o outro vai diminuir. Então, essa guerra de versões, a gente está no meio dela, no fogo cerrado dela. Se eu não conseguir ser ouvido, eu não vou ter chance de entrar no ringue, sequer de entrar no ringue. Então, primeiro, mostrar que está atendendo a decisão judicial, que está de acordo com ela, está no caminho dela, que é preciso tirar o biombo da frente das pessoas que enxerguem os fatos, sejam eles a favor ou contra, né? E sem muita essa preocupação da neutralidade que está colocando na mesa. Questão do benefício eu concordo, tem que partir pelo benefício, porque o que eu vejo também, Renato, em pesquisas em áreas, cidades mineradoras, especificamente cidades mineradoras, a população quer, ela precisa, é renda, é emprego, é sobrevivência, sabe que é arrecadação para a prefeitura, ela quer, mas o que ela quer também? Que alguém a proteja. Então eles querem também, eu vou querer esse negócio aí, mas quem me garante que isso é bom para mim, que isso não vai acabar com a minha água, que vai ser meu ambiente? Então, a ideia de que é forte a possibilidade do controle, da norma, da diretriz, vai ser música para as comunidades, porque o benefício econômico não tem como eles não quererem, né? Então, essa tentativa é um meio em que a gente sabe que todas as áreas são impactantes. A mineração a irrigação as hidrelétricas são, a agropecuária tudo que é exploração tem um dano ambiental. Então, e essa questão de
quem falou isso foi o Marcos, né? Ninguém nunca perguntou ao mineiro se ele queria mineração aqui ou não, né? Ele esteve sempre, né? Então, talvez perguntasse agora ia dar problema. Nessa guerra de versões, quer dizer, outras áreas também são importantes, né? Muito importantes, eventualmente até mais, não posso esconder. Acho que quando a gente vai fazer essa discussão também, eu me lembro, por exemplo, essa questão do preconceito contra o fracking, né? Mas um dos entrevistados, ele usa a expressão eco-chato. É o preconceito ao contrário. A guerra está aberta. Como é que eu vou conversar com um ambientalista se eu chamo ele de eco-chato? Né? Então, assim, esse cuidado que tem que ter nessa forma de dialogar, de tentar dialogar, não é nem tentar dialogar, é de conseguir dialogar. Né? Porque esses caras vão fazer, né? Vão tentar evitar que a discussão não aconteça. Esse é o meu sentimento em tudo que eu li, sabe? Não querem a discussão. O nosso desafio maior é conseguir que haja uma discussão. Conseguir que haja um debate, que as pessoas se interessem por ouvir, que tire o biombo da frente. Tem uma coisa simples também, quando alguém, em vez de falar fracking, falar fraturamento, eu acho que a palavra fratura, para nós, é pior do que o fracking, né? Fracking, pelo menos eu posso explicar. A fratura eu já sei o que é. Mas fraturar... então, eu penso que o momento do projeto não é de levar as pessoas a decidirem. O momento do projeto é de atrair a atenção das pessoas. É conseguir que elas enxerguem. E sim, eu vou poder trabalhar para que ela tenha informação para escolher se é sim ou não, se quer ou não. Nos diversos públicos, né, que vai ter que... A linguagem para cada um é diferente, mas como o foco inicial é mais o judiciário, o executivo e o legislativo, né? Aí nós estamos falando do Ministério Público, que já tem aquele projeto horroroso que tem na Câmara dizendo que para proibir desde já pela lei, né? E essas coisas, nesses momentos, elas são jamais, acaba passando esse tipo de coisa, né? Então, muito fácil o Ministério Público reclamar. Então, e sem ouvir, né? Não li, não gostei, né? Porque não li, não gostei. É isso. Eu queria só lembrar que eu tenho um amigo, ele é brincalhão, e quando a gente chega para ele e fala o nome dele, ele fala assim, não. Então, se eu chegar e falar, Catarina, não. Você não. Eu já corto qualquer perspectiva de conversa, antes de saber do que se trata. Então, é um pouco assim, eu acho que a gente tem que dar um jeito de evitar esse não inicial aí, para abrir essa portinha, essa fresta, para poder colocar, para chegar na informação, né? No mais, o material achei muito legal, acho que tem que... com a sintonia fina mesmo, a sintonia fina, né? Que o caminho é perfeitamente esse, sem nenhuma dúvida, é um possível, né? Bom, acho que inicialmente é isso que eu tinha anotado. Ótimo. Quer falar, Mogai? Quero falar. E aí, o Maurício, eu acho muito boa, muito oportuna, eu gosto muito dessa ideia do Maurício, quer dizer, a primeira coisa que você conseguir é a pessoa ter atenção em relação à discussão, se abrir a discussão, minimamente que seja, se abrir a discussão. Acho que talvez Santa Catarina seja aí um dos... Maurício pegou bem, quer dizer, talvez seja um dos objetivos principais iniciais, né? Agora, eu trago de novo aqui, então, uma inquietação, assim, na leitura, na audição de tudo, né, e das nossas próprias conversas aqui ainda. Por quê? Diferentemente do Maurício, a não ser, então, que o meu entendimento esteja errado. Mas, assim, pelo que está no material, por tudo que eu li até agora, eu acho que o posicionamento da Gasbras não é de defesa da exploração. E se isso for diferente, aí muda bastante a conversa. Veja só, o tempo todo, desde lá da cartilha, aliás, o vídeo é encerrado dizendo, com isso dito de modo muito claro. Não é o caso de ser favorável, não é o caso de ser contra, é o caso de ter informação, isso que é o motivo, isso que motiva a Gasbras. Mas eu concordo. Pois não. É extremamente equilibrado. E a palavra é equilíbrio, não é neutralidade. Uhum. Sim, por isso que eu falei. Quer dizer, trazer, por exemplo, só o depoimento da radioatividade para falar, tá vendo? Temos um argumento contrário que é forte, para compensar os outros,
eu acho que gera desinformação. Eu acho que ele mais contribui para desinformar do que para informar. Por isso é que eu mencionei que eu, particularmente, acho que essa comunicação tem que ser trazida da seguinte maneira: não é uma contribuição para a decisão, seja ela qual for, é uma contribuição, na verdade, que é uma função social bacana, que é uma função de esclarecimento, coisa que a sociedade está precisando cada vez mais. Então, nesse sentido é que eu reforço, pelo menos no meu entendimento, é elencar assim, quais são hoje os eixos principais temáticos, né, os eixos de conteúdo principais dessa discussão, e aí, me aproximando do que disse o Maurício, assim, os vetores, para que assim vocês consigam melhor estabelecer o protocolo que está sendo desenhado, né, o fazer rodar esse protocolo, e os produtos que ele vai gerar. Porque, inclusive, esse equacionamento que me parece, a coisa da mediação, sabe, Renata, ela tem um duplo sentido. A mediação significa a estratégia do relacionamento, mas aí já está embutida também a própria narrativa. Por isso que eu acho que a narrativa tem que ser pensada não é só em relação ao destinatário, mas é como eu quero mediar essa questão. Eu acho que a luz que Maurício lança aí ajuda bastante nisso. Quer dizer, o primeiro momento é, fulano, em vez de ficar gritando, reagindo, dizendo não, ouça primeiro, se abra a esse debate. Era isso. Quer falar alguma coisa, Renato? Bem, eu realmente eu fico muito feliz pelos comentários, né? E vou até colocar alguns pontos, né? Primeiro que tem 3 anos esse projeto, vamos dizer, né, em que todo esse grupo nacional se reúne, e sempre a questão da comunicação foi recusada, rejeitada. É muito interessante isso, né? Gosto muito dessa colocação de nós criarmos uma dinâmica no vídeo que realmente incorpore quem, né, nós queremos atingir, para chamar a atenção, né? Ele se colocar nem na defesa, nem na aprovação, mas ele se engaje nos temas. Acho muito interessante essa inversão de pauta, né, colocando que nós estamos ali porque o próprio Ministério Público colocou, né, ele condicionou, né, a se mostrar os fatos científicos, né? Embora, vamos dizer, em final de 2017, houve um evento em Brasília para discutir a possibilidade de fazer um posto teste piloto, né, cujo objetivo seria pesquisa, né? E o Ministério Público chegou e falou, como vocês ousam estar aqui sem meu consentimento? Isso na época do Lava Jato, né? Então, acho que esses promotores todos estavam fervilhando de sentirem, né, membros da Lava Jato, quando, na verdade, eles eram meros... Estavam com o poder todo, né, Maurício? Membros do Ministério Científico, né? Mas eles se comportavam, né, nos viam como ladrões, né? Ou então, o que chama organização criminosa. Então, todos nós estávamos ali no evento, nós somos participantes da organização criminosa. É interessante que quando vocês falam a questão radioativa e a questão do faturamento versus fracking, é tudo jogo de palavras. Se você usar fracking, vai lembrar a contaminação americana, né? O pessoal vai usar. Se usa faturamento, parece um termo mais desconhecido, parece mais bonzinho, né? É a mesma coisa do caso do Rubens, né? Que lança em pauta a questão da contaminação radioativa, que ela é causada qualquer tipo de perfuração, seja de petróleo. Toda vez que você vai em água, em terra profunda, ou mesmo no fundo do mar, você está puxando para cima elementos, né, radioativos, né? Então, ele meramente está ali com uma preocupação, mas não é o centro do debate. Talvez esse seja a colocação. O centro do debate não é aquele. O debate seria outro, né? Outra preocupação que também nós temos, que entra muito na linha do Marco, é que ao você não permitir a contaminação para todas as partes interessadas, você, de certo modo, inviabiliza o amadurecimento dessas unidades ou dessas partes interessadas, né? Ao colocar aqui o governo ou o Ministério Público, né, eles tomam para si a comunicação definitiva, tá? Eles falam o seguinte: aquela comunidade lá de Morada Nova, no Vale de São Francisco, ela não tem maturidade para decidir sobre isso, né?
Nem vai ter, porque a partir do momento que você inviabiliza que eles avaliem a importância daquilo para a economia deles, né, o conhecimento deles, eles não vão amadurecer mesmo. Né? Então, assim, se eu tivesse havido a discussão na época, vocês querem ou não, né, esse tipo de atividade, possivelmente eles teriam falado não. Né? Mas seria um momento deles falarem que nós queremos outras oportunidades. Então, eventualmente, aquela comunidade, né, que hoje, coitada, está submissa à represa de Três Marias, né? Ela é dominada pela represa e eles não sabem o que fazer com a represa. Talvez eles pudessem ter, naquela discussão, naquela época. Né? Então, a comunicação, ela sempre traz, se ela é plena, ela sempre traz uma contribuição para o coletivo. Né? E mesmo para os indivíduos que compõem aquela coletividade. Né? Então, eu acho que o que nós temos de ver é que, e aí eu venho muito, eu gostei da fala do Mosaí, né? Nós podemos ter tanto vídeo, essa matriz, em que nós desdobremos em vários estratégias de comunicação, né? Para públicos diferentes. Né? Mas, no final, com todos eles, o nosso propósito, como coordenador dessa área científica, é que a gente propicia a todos esses segmentos sociais condições similares de engajamento no tema, né? E de criar uma capitalidade entre todos eles no sentido de colocar seus pontos de vista. Né? E aí acho que a gente fala da Virgínia no final, né? Que nós não queremos, nós não estamos ali para fazer juízo de valor. Né? Embora hoje eu até faça uma revisão, já comentei com a Catarina, que talvez a gente tenha de fazer um juízo de valor em algum momento do vídeo. Tá? Tipo, nós só acreditamos nesse projeto se nós adotarmos, por exemplo, paradigmas regulatórios alemães, por exemplo. Tá? Porque a gente já deixamos claro que nós não vamos aceitar aqui o paradigma americano, nem o paradigma argentino, nem o paradigma canadense, que está se lixando, tá? Para as comunidades atingidas. Então, acho que talvez a gente tenha, né, talvez mais do que a neutralidade, né, nós temos que trabalhar com o desenvolvimento da atenção daquele alvo, né, realmente que ele se engaje naquela dinâmica de apresentação do vídeo, e ele passa a ter a opção de colocar o posicionamento dele, né? Tá? Porque no final o que a gente quer é isso, né? A gente não tem visto isso, né? E se a gente conseguir isso com uma estratégia de comunicação, né, que contemple a diversidade de alvos, né, de segmentos, eu acho que nós estamos fazendo um resultado interessante. Né? Eu acho que hoje, se vocês pegarem a mineração, por exemplo, a mineração está altamente dividida. Há 2 anos atrás, depois dos acidentes, chegou o Brasil de Mineração e falou: nós vamos assinar uma carta de compromisso com a sociedade. Lindo, né? Foi, inclusive, falado junto com o governador e tudo. Só que ninguém perguntou que sociedade é essa. A sociedade é aquela de bonzinhos. É a sociedade que ouve bem a mineradora. Não é a sociedade mais impaciente, ou mais rebelde, ou mais agressiva, ou mais bélica, né, com a mineração. Né? Então, um pouco nós temos de definir o tipo de comunidade que nós queremos atingir. Né? Eu, pessoalmente, acho que nós temos de criar instrumentos de comunicação daquilo que é produzido no nosso grupo, que tem uma linguagem acessível a todos eles. Né? Que a gente talvez crie mecanismos de interação entre esses vários segmentos. Não é uma tarefa fácil, né? Porque, de modo geral, esses grupos são dominados por empresas de capital muito pesado, né? Mas eu acho que cada vez mais essas empresas começam a ter interesse por essas vozes alternativas, porque eles estão vendo que a perda pode ser grande, né? Lá na frente, essas empresas podem ter de simplesmente abandonar aqueles projetos. Né? Você vê, hoje se fala em captar os gases de efeito estufa. Mas, eventualmente, você pode criar problemas de tremores, né? Você pode você pode reduzir o gás de efeito estufa de um lado, escondendo o CO2, mas você pode criar problemas sísmicos de outro lado. Então, vamos dizer, quando você há a intervenção do homem, nada é sempre uma solução boa ou ruim, né? Não é. No final vai ter que ser a sociedade decidindo o que é, né? É uma questão de trade-off, né?
de troca. Mas esse é o ponto, né, Renato? Porque para ela saber decidir o que ela quer, ela tem que ter informação. Sim. Tem que ter ouvido antes, porque senão ela vai decidir pelo que o outro está falando. Não é? E o que eu queria falar também, que eu acho que é fundamental, e você passou por ele, não dá para tergiversar. Se é FREC, se é faturamento, se tem um termo de atividade, quer dizer, a forma de dizer, a gente pode ser todo cuidadoso, mas tem que dizer. Porque se deixar de dizer, né, mata tudo. Eu falo que o fato depois de criado é igual água de morro abaixo. Água de morro abaixo, você não impede que ela desça. Você pode organizar a descida dela, para ela faça menos erosão, para que ela não traga muito prejuízo, não provoque nenhuma tragédia. Mas você não impede que ela desça. Então, essa situação é semelhante, quer dizer, o fato, ele vai, e se ele não for bem organizado, ele vai fazer erosão, ele vai fazer confusão. Se ele for bem organizado, você pode chegar a um belo resultado. Né? Então, eu acho que se consegue fazer esses canais nos diversos públicos, se consegue falar uma língua que as pessoas possam entender, que seja uma língua que seja verdadeira. Eu de novo, penso na palavra equilíbrio, eu só penso na palavra equilíbrio, que seja um material equilibrado, para que as pessoas não desconfiem dele, e sem tergiversar mesmo, encarando de frente. De frente. É um material de verdade, verdadeiro. É interessante, Maurício, só desculpa até estar falando muito, mas, Catarina, nós terminamos o vídeo chamando as pessoas para se engajarem ao vídeo. Não sei se você lembra. No final. Uhum. Né? Não, nós devíamos ter falado no começo. Eu sei que parece, né? Eu acho que, na verdade, nós tínhamos de criar uma maneira, no começo do vídeo, né? No sentido seguinte, se engaja agora, né? Venha conhecer para você poder escolher. Se engaja agora. E aí nós vamos ter que chamar porque ele vai se engajar agora. Né? Renato, e aí eu acho que tem pode ter um papel importante aí, sabe, Catarina? Assim, talvez na organização desse material e lá na frente né, ali no desenvolvimento do protocolo, da aplicação desse protocolo, pensar, né, vocês usam lá a palavra persona, né, para aquelas pessoas ali que são formadores de opinião, mas assim, pensar na persona da própria Grazi Balassi. Quer dizer, ela como enunciador, ela como um ator que está tendo esse objetivo que nós estamos discutindo aqui, quer dizer, dar a conhecer, né, conhecer para decidir. Uhum. Eu acho que é isso que está se discutindo aqui, as pessoas têm que decidir, conhecer para poder decidir. E isso, me parece, incorpora essas coisas todas que o Maurício falou, que eu falei, que todos nós falamos aqui, que é o seguinte, fazer, primeiro, sensibilizar as pessoas para que elas, né, se abram à discussão. Segundo, levar elementos, né, de modo equilibrado, como pondera o Maurício, mas também, me parece, de qualidade, né, sem fugir da complexidade da discussão, que é uma discussão muito complexa, que tem muito conflito, tem contradição, porque aponta para a vida, quer dizer, aponta, por exemplo, para a geração de riqueza e melhoria da qualidade de vida, mas aponta para o outro lado ao mesmo tempo. Só isso me parece que já é uma questão que deixa tudo mais complexo. Nas pesquisas sobre mineração, outro dia eu ouvi uma frase assim, o cara falou assim, a mineração no município dele, fala assim, ruim com ela, pior sem ela. O que eles querem? Alguém que proteja. Agora, mas aí, entre o conhecer para decidir, o conhecer para escolher, eu tenho medo do decidir nesse momento, porque as pessoas já decidiram. Claro. Se eu falar com ela para decidir, ela fala, não. Seria decidir. Mas assim, que de modo eu, se aliás, a uma marcação da Câmara dar para que o futuro pronto se conseguiu. É isso mesmo. Ok. Estou aqui frenética, vocês não falam excelente, bem tentaram cansar. E eu quero aproveitar dos dois perguntas. Se chamar fazer com que as pessoas parem para ouvir, vocês conseguem imaginar uma maneira de colocar melancia na cabeça e fazer as pessoas baixarem a guarda na experiência de vocês de comunicação? A pergunta é como seduzir, né? Como atrair, né? Como é que eu vou falar? Olha, presta atenção em mim. Olha aqui, me ouça. Me ouça. Me dá uma chance de ouvir. Agora, que é o conceito, né? Agora, a frase, né? Tem que pensar para poder ver como que atingiria melhor. E diferente para cada público também, né, eventualmente, né? Esse canto aí da sereia tem que ser diferente para cada público, talvez.
Para um promotor, por exemplo, o cara talvez tenha que pegar pesado com ele. Falou, cara, você vai decidir sem conhecer, né? Agora com outra pessoa não, com um deputado. A gente pensa na linguagem, né? Quer dizer, muito deputado aí não é capaz de entender muita coisa. Não é capaz de entender muita coisa, né? Você já pensa que é não, né? Então, não sei responder isso agora, não. Mas né? Bater na porta da pessoa, me ouça, me atenda. E esse discurso equilibrado aumenta a chance, né? Oi? Esse discurso equilibrado aumenta a chance. Eu acho que ele... Não é que ele aumenta a chance, me parece que sim, mas eu acho que ele também, para o que vocês pretendem, não há outra alternativa. Eu não vejo outra alternativa em relação a, digamos assim, ao modo como esse discurso é construído. Agora, Catarina, acho que, pensando aqui nas coisas da mediação, quer dizer, eu acho que tem que ser um discurso bem forjado, num bom sentido, tem que ser bem pensado em termos desse perfil do destinatário, claro, mas me parece que isso tem que se desenhar mais em função, tomando cada um desses públicos, com a estratégia de chegar até ele. Exato. Claro que o conteúdo óbvio, é fundamental e vai se alterar em função desses públicos, mas como que eu vou acionar? Como que eu vou acionar esse público, sabe? Quer dizer, nessa fase, né, de uma primeira abordagem, isso varia muito, quer dizer, para um promotor, eu acho que é o que a gente chama lá no marketing, que você conhece bem também, quer dizer, vocês vão ter que ter uns leads qualificados para chegar nessas pessoas, para capturar isso aí, viu? Eu estou falando com quem não quer me ouvir, né? Não exatamente, com quem não é. Não é que, às vezes, o alemão... Oi? Porque, como leigo, eu já gostei tanto que a Alemanha dá um 7-1 todo dia, né? Na própria pandemia, agora a Alemanha deu outro 7-1, né? Ela, assim, conseguiu resolver tudo. Então, falou que é alemão, a gente fala, pô, isso é rígido, isso é sério. Eu leigo, eu tenho sentimento, né? Muito melhor do que falar que é argentino ou que é americano. Americano. Né? Ser alemão é sério. Então, 7 vem outro 7-1 aí. Tem um protocolo paranaense aqui. O Paraná é um estado também muito complicado. Não sei se o Renato é paranaense, mas assim, não tem saído coisas tão boas de lá recentemente, não. Nossa, eu fui quase expulso de lá. Quando eu fui lá conversar sobre esse assunto. Né? Porque eu, na verdade, eu sou visto muitas vezes como um ativista, né? Contra os grandes empreendimentos. Eu não sou, é só justamente que eu me permito, né? Vamos dizer, colocar os pesos de cada lado. Né? E esse setor de mineração, eles não admitem nem isso, né? Essa coisa do decidir, eu não estou aqui desenhando slogan, não, viu, Catarina? Mas é porque a gente fica tentando buscar a síntese, sabe? Talvez o Maurício tenha razão, o decidir é pesado, mas talvez conhecer para avaliar é mais interessante, né, Maurício? Mas eu preciso convidar a pessoa para isso. Claro. Porque senão ela vai dizer não, igual o meu amigo lá. Eu gosto muito dessa, né, de descortinar, né? Isso. Tirar o pior da frente. Mas você quase que pergunta a ele, você está disposto a ouvir, né? É uma aproximação, né? Eu acho que é em fases e então. É uma linha do tempo mesmo. É uma sedução mesmo, né? Pois é. Estou entendendo aqui que como encaminhamentos para tornar esse material, e o bom do piloto é isso, né, gente? A gente poder desenvolver, testar, corrigir, melhorar e depois ir para a rua de novo, sabendo que tudo isso é vivo, é dinâmico e nenhuma versão está acabada, né? A gente está só no começo de uma longa trajetória, né, Renato? E aí, agora, isso que vocês fizeram é muito legal, muito legal. O projeto foi muito bem planejado, porque levar os especialistas de dentro e de fora, ouvir, sabe? Oferecer para eles alguma coisa para eles avaliarem, em vez de só perguntar o que eles achavam, eles tiveram uma coisa concreta para avaliar, estava bacana. Eu não entendo nada disso. Assim, consegui acompanhar. Então, assim, o especialista, é claro que eles vão fazer um tanto de crítica, claro, porque, né? É o tema deles. Eu achei a iniciativa, o encaminhamento do projeto muito legal, assim, até chegar agora. Eu acho que facilita muito agora, para isso que a Catarina está falando. Pega o piloto e transforma no final, né? Não é? Está mais do que testado?
mais que testar. Pois é, essa foi a intenção mesmo, de sair do abstrato, partir para o concreto e dar a cara a tapa, né? Teve um entrevistado que falou isso, é colocar a cabeça para fora da trincheira e ver quem está do lado de lá, o tamanho do chumbo que vai vir. E eu entendi, eu quero fazer aqui um breve resumo do que vocês falaram, e se eu tiver perdido alguma coisa importante, vocês me sinalizem que eu tomo nota aqui novamente. O que eu entendi como muito produtivo dessa nossa conversa, que a gente não tem que ficar buscando essa neutralidade, essa imparcialidade, que ela nem vem ao caso. É um grupo que se propôs a estudar, sim, e se ele se propõe a estudar é porque ele entende que pode haver uma viabilidade ali, guardadas todos os cuidados ambientais, que é o grupo que, em primeiro lugar, defende essa preservação, defende o cuidado com as comunidades, né, mas que existe ali um posicionamento, sim, isso não é ruim, o posicionamento de que o estudo é necessário, até porque veio de uma demanda do próprio Ministério Público, da própria Justiça. Então, estão se apresentando para preencher essa lacuna que existe aí desde 2013, em primeiro lugar. Então, não é imparcialidade, não é neutralidade, é equilíbrio. Equilíbrio de prós e contras, e que vocês aqui podem se informar, sendo favoráveis ou sendo contrários, ou até dispostos a mudar de opinião, caso queiram. Acho que esse é o lugar, né? Que o desafio principal é o da aproximação, é o de trazer as pessoas para ouvir, para conhecer, simplesmente conhecer. Não devemos ter aqui a pretensão de convencer ninguém, nem de que sim, nem que não, mas que eles somente se abram para a possibilidade da descoberta, né? Vejam só, que especialistas foram lá, estudaram e descobriram o quê? 2 pontos. E que, eventualmente, já sinalizar que a gente tem uma posição favorável, sim, desde que sejam adotados padrões rigorosos, assim como os alemães, que trouxeram a exploração lá segura, com qualidade, com preservação de meio ambiente e de comunidades e ganhos econômicos para todo mundo, mostrando quais são esses ganhos, o que isso pode de fato transformar numa região remota como Morada Nova de Minas, né? Buscando aí Mosaí para alcançar essas pessoas, esses leads de uma maneira mais qualificada. Eu estou tratando como leads mesmo, eu concordo com você. De que maneira? Não só o conteúdo. Aqui a gente falou do conteúdo, mas pensar nos canais de aproximação, essas estratégias que vão nos colocar na mesa de quem precisa receber esse material. Eu acho que foi o que eu consegui compreender dessa conversa. Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que tá. Eu acho assim, Catarina, talvez, eu acho que está bem completo, acho que é isso mesmo. Mas assim, se eu perdi você falando, desculpa, eu vou ser repetitivo, mas enfim, é melhor pecar pela reafirmação. Mas eu acho que talvez assim, no material também, assim, isso aparece mais, talvez, de modo mais claro no folder, mas reafirmar esse lugar da Gasbras como quem quer, na verdade, fornecer subsídios para uma boa avaliação em relação ao tema. Quer dizer, ela é esse interlocutor que dá a conhecer, ela é esse ator social, né, que dá a conhecer. É a única coisa que eu acrescentaria, mas está muito bom o seu conjunto aí. Joia, eu acho ótimo. Marcar esse lugar. A Gasbras não, aqui é aquele que coloca as cartas na mesa e dá um passo para trás. Exatamente. Porque quando os promotores dizem, né, que eles querem, que eles não fazem nada enquanto não houver, como que é? Enquanto, até que fosse realizado estudo técnico que demonstrasse a viabilidade, fala, peraí, os estudos técnicos estão aqui. Agora só pode decidir. Né? Sempre é isso. Conhecer para avaliar. Isso mesmo. Até aqui, agora tem estudo técnico. Agora, o mais interessante que é essa distância, né, que não deveria ser tanto, mas entre as ciências exatas, né, que é quem estuda, né, os processos, né, do gás, contra as ciências humanas, ciências sociais, que é o que rege a comunicação, né? Valores culturais, né? E aí há um grande hiato, né? Que é o que, vamos dizer, é um desafio, nós temos de resolver, né? Porque os cientistas exatos não gostam muito de conversar com os cientistas sociais, né?
É mesmo. Você sabe que eu fiz estágio, Maurício, na Sociedade Mineira dos Engenheiros. Inclusive, tem muito dinheiro bacana. Olha aí, o Marcos agora que trabalhou para a Shell, eu trabalhei na Shell, eu fui vendedor da Shell. Você sabe que na minha primeira reunião que eu passei, a gente tinha lá uma informativa, a primeira reunião que eu participei, um dos engenheiros lá, ele coordenava a área de não sei o quê, eu não me lembro, da SME. Aí eu falei, então o Mosaí vai ficar responsável pelo nosso boletim. Antigamente era boletim, né, mas pelo nosso boletim e tal. Aí ele olhou para mim assim e já falou, olha, mas eu acho que a gente tem que dar destaque para isso. Eu falei, olha, tem que ver, porque nós temos que ver o resto das pautas. Não, eu fiz um curso de jornalismo à distância, eu sei tudo. Eu falei, pô. Você leu aquele livro que a PUC escreveu sobre o desastre de Mariana? Eu não. Não. Alguns de vocês participou lá na PUC? Não, eu não. Estava envolvida a Denise. Não, mas aí são artigos, né, na verdade. Não, foi um livro mesmo. Sobre... Não, é uma coletânea de artigos, é um livro. Exato. Né? Exato. Eu que escrevi o prefácio daquele livro. Não sabia, tá vendo? Vou ler agora. Quase, vamos dizer, meus colegas mais próximos quase me comeram, né? Mas, Renato, essa dificuldade da comunicação não é só com a ciência exata, não. Por exemplo, você tem que tirar uma briga terrível com o jornalista, que você não pode escrever cego, você tem que escrever portador de deficiência visual. Aí você faz um título com portador de deficiência visual. Então não tem diálogo, né? O pessoal da saúde, quando a gente fala assim, dá um exemplo, fala assim, saúde é um buraco sem fundo, que a demanda não acaba nunca, né? Não, é procurar briga com um buraco sem fundo, sabe? Então, para eles, que são especialistas em saúde, é um absurdo você falar um negócio desse. E é mesmo, né? Mas a gente, essa maneira de simplificar tudo, né? Tentar simplificar. E a gente precisa, né, Maurício? Vou contar para vocês a história de uma matéria que eu fiz do pesquisador de Viçosa, que descobriu que usando o feromônio, ele conseguia desorganizar a vida dos formigueiros e acabava com o formigueiro ecologicamente. Eu entrevistei ele para fazer uma matéria para o Jornal do Brasil na época. Ele me pediu um monte de vezes que não era hormônio, era feromônio. Ele tinha que falar, não era hormônio, era feromônio. Eu tive um cuidado enorme na matéria. O meu editor perguntou, por que você escreveu feromônio em vez de hormônio? Porque tem que ser feromônio, por causa disso. Ele mandou a matéria para o Rio e recomendou para o editor Ciência, olha, é feromônio. Todo mundo entendeu. Mesmo o cara da capa, que botou uma chamada, eles gostaram tanto da matéria, fizeram uma chamada na capa e falaram hormônio. Sacanagem. Foi muito bem, até chegar. Eu só para matéria. É isso, querem falar uma coisa na sociedade? Alguém está o Isaac? Seria muito legal que a gente, quando tinha fechado a gente parasse um betane, nem antes dos dois, pelo menos acompanhando, né? Né? Acho que é sempre bom vocês terem pelo menos um conhecimento de como foi esse final de fase, né? E o que nós estamos pensando aí para os próximos, sei lá, 6 meses, 1 ano, né? Sinceramente, eu acho que vai ser uma contribuição importante. Como eu falei, eu gostaria muito que a gente criasse uma capilaridade com outros setores industriais, né? Agora, Catarina, parabéns o caminho que vocês estão fazendo, nossa, é porque já errou em 2013, né? Já errou em 2013, quando pôs na rua sem, né? Vocês estão com a toque cercante de cuidado para colocar na rua. Muito legal isso. Vocês estão cuidando a descida da água mesmo, né? Pelo menos tentando, né, Maurício? O que vier de surpresa ali, a gente não controla, mas já é antecipando, né? Já deu para aprender, né? É o vacinar, né? É o vacinar o desconhecimento. Vacinar O Marcos está chegando aí e vai perguntar assim, eu perdi alguma coisa? Ô, pessoal, eu vou tomar liberdade de fazer um relatório, mando para todos avaliarem, tá? Eu gostaria, se possível, de contar com a validação, a assinatura de vocês nesse documento, porque ele segue para a FINEP, não é, Renato? Isso. E o Renato é muito cuidadoso em deixar registrado tudo o que foi feito ao longo do projeto, porque é um legado, né? E eu acho até que é novidade para muitos. Esse é um retorno que deram lá, tá, Renato? O pessoal do ecossistema interno. Nossa, que legal, a gente nunca viu isso. Então, eu acho que precisa mesmo, de fato, deixar isso tudo muito bem catalogado, porque é histórico, eu imagino que seja. E Maurício e Mosaí, vocês que agora tiveram conhecimento e intimidade com o assunto, que vocês também, de alguma maneira, se sentirem confortáveis para isso, possam se tornar multiplicadores desse tema também, desse debate.
porque acaba que vira uma pauta coletiva, né, nossa, a partir de agora, e se Deus quiser, a gente vai ouvir falar muito disso e de uma maneira saudável. Se vocês puderem atuar aí nessa linha de frente como quem defende a ciência, quem defende o debate, vai ser ótimo, né, Renato? Só uma última fala. Eu trabalho muito com a PUC, né? Ultimamente até um pouco menos, mas a PUC tem... Ops. Caiu, Renato. Pessoal, foi ótimo, viu? Eu agradeço vocês. Vai, que bom, Catarina, que atendeu aí. A gente espera que tenha atendido, né, Maurício? A gente foi útil, valeu, né, Mosaí? Pronto, foi bom. Foi bastante, e foi muito legal. Quem mais deu para traduzir isso tudo? Sufoco danado, e conversar com esses cientistas e tentar pegar, né, a linguagem mais técnica possível. Nós vamos esperar o Renato voltar, é bom, né? Eu acho que ele ia fazer uma passada. Caiu apenas. Aqui, ó. Ele tá mandando aqui no WhatsApp. Mencione, por favor, a força da extensão da PUC. A minha rede caiu. Catarina também agarrou. Voltei. Travou também. Talvez pelo tempo, né, pelo horário, pode ser que saia caiu. Vai ficando mais difícil, e foram 2 horas. Acho que ela deve sair e entrar de novo. Maurício, você está bem, né? Graças a Deus.